Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Tem pessoas que são cabeças duras. Você fala, você mostra para ela, ensina, até desenha se for preciso, e mesmo assim a pessoa não aprende ou não quer aprender. E tem aquelas pessoas que, mesmo vendo algo acontecer, não conseguem acreditar. Estou falando de pessoas que acham que o poder de Deus é uma mágica, ou que os milagres que acontecem são comprados ou forjados pelas igrejas. Muitos até acham que os testemunhos das igrejas são pessoas contratadas para poder dizer que foram curadas. E tem aquelas que já viram até pessoas que conheciam ser curadas e mesmo assim não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem. Na mensagem de hoje nós vamos ver que mesmo depois de Jesus ter curado um cego, de nascença os fariseus não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Pelo contrário, acharam que ele não era de Deus porque não guardava o sábado. Cuidado, você que guarda o sábado e acha que quem não guarda não é de Deus. Os fariseus acharam isso de Jesus, o Salvador, só porque ele curou no sábado. Então, se uma pessoa trabalha aos sábados, tenha certeza, Deus não vai condená-la por isso. Mas vamos ver essa história para depois entendermos e falarmos um pouco sobre ela. João capítulo 9, versículos do 6 ao 9. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Vejam como as pessoas são incrédulas. O cego volta a enxergar e uns diziam que nem era ele, que se parecia com ele. O cego chegou a falar: Sou eu. Isso tudo para eles falarem que não houve milagre. Mas vamos continuar. João capítulo 9, versículos do 10 ao 16. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Olha os fariseus acusando Jesus de ser pecador porque não guardava o sábado. Ouviram o que eu falei antes sobre o sábado? Agora vejam que o homem já havia falado como Jesus o havia curado, mas mesmo assim perguntaram novamente. O cego até aqui estava paciente e disse: Fez o lodo, depois mandou eu me lavar no tanque de Siloé e meus olhos se abriram. Eu enxerguei. Mas vamos continuar. João capítulo 9, versículos do 17 ao 20. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Olha só a incredulidade desses homens. Eles, mesmo sabendo que este era o homem, que ele era o cego, eles pegaram os pais dele para poder crer que realmente era o cego. Pessoas veem as coisas acontecer através de milagres, sinais e maravilhas e mesmo assim não conseguem crer no Filho de Deus, não conseguem enxergar. Muitos agora estão no inferno porque foram cabeças duras,
mesmo depois de terem visto de muitos falarem, se tornaram teimosos e seu orgulho não deixou eles se aproximar de Deus. E hoje estão em um lugar onde só há prantos e ranger de dentes. Jesus era o Filho de Deus, andou entre esses homens que se diziam conhecedores da palavra, homens que eram fariseus e até se consideravam doutores da lei. Mas eles, por se acharem conhecedores de tudo, não deram braço a torcer, eram apenas religiosos. A verdade estava na frente deles e eles não conheceram a verdade. O cego, mesmo sendo cego, conheceu e foi liberto. Mas vamos continuar. João capítulo 9, versículos do 24 ao 31. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouviste, para que os quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Esse homem deu uma lição aos fariseus. Um homem que era cego e nem podia estudar as Escrituras dá uma aula para os fariseus. Os fariseus perguntaram de novo como ele havia sido curado. O cego inicialmente tinha respondido normal, agora ele já respondeu de forma áspera, mas com a verdade. Ele disse: Vocês já ouviram, mas parecem não querer ouvir. Vocês parecem querer se tornar seus discípulos. Ou seja, vocês já ouviram falar de Jesus, mas não querem acreditar nele. Você que se diz tão fervoroso cristão, que diz que acredita em Deus e no seu Filho Jesus, por que você ainda tem dúvidas dentro do seu coração dos milagres que acontecem? Porque lá dentro de você, você ainda diz: Deus não pode fazer essas maravilhas. Não será porque você está sendo somente religioso igual os fariseus? Está guardando o sábado, mas não guarda todos os mandamentos? Pense, reflita e comece a conhecer Jesus de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por nos mostrar que tem muitas pessoas pior que os fariseus. Pessoas que ainda são religiosas e que ainda não conseguem crer no seu coração. Já viram milagres, já viram coisas e maravilhas acontecer, mas mesmo assim elas continuam teimando e continuam fazendo aquilo que as agrada. Pai, abra os olhos dessas pessoas, assim como o Senhor abriu os olhos do cego. Aquele homem realmente era cego de nascença, mas ele conheceu a verdade só em conseguir abrir os olhos. Tem pessoas que estão de olhos abertos e não conseguem enxergar a verdade. Abra os olhos espirituais dessas pessoas para que elas possam te enxergar de verdade e te conhecer. Eu te peço isso, meu Deus. Faz com que essas pessoas te conheçam de verdade. Abra os olhos espirituais delas e elas possam verdadeiramente conhecer o seu amor. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.